Renúncia de direitos. Todos os personagens, cenas e imagens pertencem aos seus respectivos criadores. A única coisa que me pertence é a história em si. Alerta: esse vídeo pode contar conteúdo forte. Por isso, se você não gosta desse tipo de coisa, peço que saia desse vídeo. O intuito aqui não é ofender nenhuma pessoa, religião ou ética, mas sim puramente entreter o telespectador. Caso você seja sensível ou não goste desse tipo de conteúdo forte, peço novamente que saia. Assista por sua própria conta e risco. Essa fanfic não é apropriada para menores de 18 anos. Espero que gostem e vamos lá. Silêncio. Não se ouvia ou sentia nada, com exceção da consciência de um corpo. Ao abrir eles, o garoto presencia o grande e perfeito escuro, e olhando para qualquer direção, era a mesma coisa, escuridão e silêncio profundo. Mesmo não vendo mais nada, ele ainda era capaz de se enxergar perfeitamente, suas mãos, corpo e pernas, sendo a sua pele, camiseta e seus shorts de cor branca. Era um branco forte, similar ao brilho de uma lâmpada. Então que uma voz profunda e rouca ressoa pelo lugar. Finalmente despertou, meu caro. Já estava começando a ficar preocupadinho. Ele se vira rapidamente, vendo uma figura grande, usando uma manta da mesma cor que o ambiente ao seu redor, porém que se destacava. E no topo se encontrava um rosto esquelético e com os músculos bem definidos. Ele portava um longo e fino sorriso, mostrando um pouco de seus grandes e finos dentes. E também haviam os seus olhos amarelos, que pareciam faróis de puro desespero. De imediato sentindo um frio na espinha. E com temor na voz pergunta: quem cacetes é você? Aquilo deixou confuso, pois saiu verdadeiro demais, o fazendo esquecer brevemente o filtro social. Ao ver a expressão do garoto, a criatura indagou uma risada. Ah, me desculpe, esqueci que entre a sua raça existe essa formalidade, e infelizmente não tem uma. O garoto ficou encarando a estranha criatura, observando aquela bizarra boca que abria e fechava de maneira metódica. A voz dele lhe transmitia um temor, como um alerta de perigo. Reunindo um pouco de coragem, falou: você está mentindo. O ser inclinou a cabeça, curioso. E por que você acha isso, meu caro? Porque é impossível alguém não ter um nome. Então o sorriso divertido reapareceu em seu rosto esquelético, antes de responder como um professor ensinando uma verdade óbvia que só ele sabia. Ah, isso é o que a sua espécie acredita, mas não as outras. Aquilo fez o garoto se arrepiar. O ser esticou o dedo indicador para fora do manto, em direção a ele. Mas não é sobre mim que você quer falar, mas sim sobre você. Aquilo deixou confuso e então perguntou: o que tem eu? Você até agora só perguntou sobre mim, mas já se perguntou quem é você? É claro que eu sei quem sou, eu sou. Ele falou com confiança, na qual lentamente desapareceu de seu rosto ao perceber a ausência do tão importante nome. Então ele solta em um sussurro: não consigo me lembrar. Aquilo deixou tanto confuso quanto preocupado. Frustrado, indagou: mas isso não faz sentido. Não tem como eu esquecer quem eu sou. Oh, tem sim, meu caro, e eu posso, com prazer, explicar isso. Aquilo fez o rapaz se irritar e gritando, perguntou: você tem algo a ver com isso? O ser respondeu com um sorriso divertido no rosto: infelizmente, sim. Mas antes que o garoto falasse, o ser continuou: mas não te sequestrei. Bem, não como você conhece. Podemos dizer que eu sequestrei você do seu plano para cá. Mas que merda você está falando? Eu trouxe a sua alma. Aquilo silenciou o garoto por medo, com uma forte corrente passando por sua espinha. Determinado a sair daquela loucura, ficou de pé, sentindo uma nítida diferença em seu peso corporal. Com a voz tremendo, ele fala: já chega. É melhor você me deixar sair logo daqui ou eu vou chamar a polícia para meter bala em você. Aquilo arrancou uma risada da criatura que respondeu: vejo que não entendeu ainda, então me deixe te mostrar uma coisa. Um som de alguma coisa derrapando repercute por toda a dimensão, seguida de um segundo som extremamente grave e agudo.
Sem saber o porquê, o corpo do garoto ficou agitado, sua mente a 1000 por hora. Como um animal, se encolheu e pôs as mãos em sua cabeça para se proteger daqueles sons. Com medo perguntou: "Oh, o que é isso?" "Isso, meu jovem, é o som de sua morte. Foi a última coisa que você ouviu antes de partir. E o motivo de seu medo não é nada mais que o instinto de preservação da alma." "Mas isso não tem como ser verdade. Eu nem me lembro disso." "Isso é fácil de explicar. Me diga, você se lembra do seu jogo favorito, comida favorita, amigos, rotina e suas ambições?" O garoto curvou a cabeça, pensando a respeito da pergunta feita. Após alguns segundos, sua expressão muda para desespero puro. Logo ele agarra seus cabelos, respondendo com gritos de desespero: "Não lembro. Eu não lembro de nada." "Acalme-se, jovem. Talvez isso o acalme." A criatura estende a sua mão e dela, uma forte luz dourada brilha, permitindo que feixes brilhantes vazassem pelas frestas. No instante em que os olhos do garoto bateram naqueles feixes, o pânico e o medo diminuíram tanto ao ponto que pareciam terem sumido, sendo consumidos por uma enorme fascinação. Ele retirou as mãos da cabeça e se levantou devagar e perguntou: "O que é isso?" "Ah, isso. Nada demais, só uma pequena e brilhante coisinha na qual você tem muito apreço." Ou se ergue novamente e anda lentamente na direção dele, com o olhar fixo brilho dentro da palma da mão da criatura. Quando chegou perto o suficiente, estendeu seu braço para agarrar a luz, mas em segundos a mesma sumiu. O ser falou: "Vejo que desbloqueei a sua curiosidade. Me deixa ver." "Claro, eu teria o maior prazer em lhe mostrar a única coisa que lhe resta, mas você sabe, não é? Nada vem de graça." O garoto endireitou sua postura, o olhando com um olhar impaciente. Ele pergunta, gesticulando: "O que você quer? Você mesmo disse que estou morto." "Espera, agora que eu reparei, isso aqui é o inferno." A criatura sentia divertida com a rápida transição de um morto humano à sua frente. Ele responde: "Ah, não. Nem de longe. Eu garanto que se isso fosse o inferno, seria bem pior. Você pode dizer que isso aqui é uma espécie de limbo particular." O garoto engoliu em seco, antes de fazer a próxima pergunta. "Então, você não é um demônio?" "Oh, por favor, não sou tão cruel assim. Sou apenas um relés feiticeiro com um coração obscuro." Mesmo a resposta tendo sido melhor do que ser um demônio, aquilo não acalmou os ânimos do garoto, que perguntou com temor: "Então o que você quer de mim?" "Minha alma." "Oh, seria tentador, mas não. Tenho outros planos em mente." Ele retira sua mão esquelética de dentro do manto, gesticulando enquanto fala: "Sabe, ultimamente tenho tido alguns probleminhas. Eu até poderia resolver com as minhas próprias mãos, mas infelizmente não posso ir muito além dos meus limites." Ele aponta o dedo indicador na direção do rapaz. "E é aí que você entra, pequeno humano. Você quer que eu resolva, né?" "Exatamente." O garoto cruza os braços, lançando um olhar sério à criatura. "E como pretende que eu faça isso, se nem ao menos sei o meu nome?" "Acalme-se, eu vou te ajudar com isso. Vou te dar um vírus de vantagem." "Vírus? O que isso quer dizer?" "Direi já já. Mas então, qual a sua resposta?" "Depende, o que eu ganho com isso." A criatura abre um longo e afiado sorriso, como se fosse um predador que havia capturado uma presa em sua armadilha. "Ah, muito esperto, gosto disso. Bem, que tal isso? Em troca de você fazer a gentileza de acabar com os meus problemas, eu lhe dou aquela pequena luz e de brinde ainda te revivo." "Espera. Você tem poder para fazer isso?" "Claro, manipulação de alma não é nada demais para mim. Devo supor que por tudo isso, esses probleminhas não são nada fáceis." "Bem observado. Mas não se preocupe, se aceitar minha proposta, lhe darei uma vantagem para lhe ajudar. Caso contrário você irá ficar flutuando para todo sempre nesse espaço, até a loucura extrema." O garoto estremeceu ao ouvir aquilo. "Mas então, o que me diz, temos um acordo?" O ser ergue seu braço, revelando um pouco do membro ósseo.
Sua mão estendida é coberta por uma chama azul, brilhando em contraste com o olhar predatório do feiticeiro e o olhar assustado do garoto. O rapaz abaixou seu olhar, pensando a respeito da proposta. Não era tão ruim assim, poderia voltar à vida e ainda teria aquela pequena e brilhante coisinha que metia com seu espírito. Além disso, não era como se tivesse muitas escolhas. Afinal, se recusasse, ficaria preso por toda a eternidade ali, o que era pior do que a morte. Ele engole em seco e, reunindo toda a sua coragem, ergue seu braço e aperta a mão da criatura. Feito. O sorriso se larga ainda mais, cortando metade do rosto do feiticeiro. Ótimo! Ele aperta ainda mais a mão do garoto, com as chamas azuis também cobrindo a mão dele, se intensificando. O garoto sente como uma corrente elétrica percorria todo o seu corpo, o fazendo gritar. Após alguns instantes, a chama apaga devagar, até desaparecer. Logo, o feiticeiro larga a mão dele, sorrindo. Ótima escolha, sócio. Arfando, o garoto ergue o seu olhar e pergunta: qual é esse probleminha que eu tenho que resolver? Ah, nada demais, só. Ele dá uma pausa, antes de falar com a voz profunda. Destruir alguns mundos. O garoto imediatamente recua, assustado. O quê? O que você quer dizer com isso? O que você ouviu? Destruir mundos? Não. Eu não vou fazer essa loucura. Ah, claro que vai, afinal nós firmamos um pacto, não se lembra? E vai por mim, você não quer saber o que acontece quando um pacto é quebrado. O garoto aperta os dentes com raiva, rangendo eles. Logo fala com frustração. Mas tem gente lá, pessoas inocentes. E daí? Você nem ao menos conhece elas. Além disso, elas não se importam com você. Se fosse qualquer um deles aqui, não demorariam em aceitar esse acordo para salvarem as suas próprias bundas. É meramente uma questão de sobrevivência. Você só teve a sorte de ser o atacante do que ser o atacado. Aquilo calou o garoto, que abaixou o olhar pensativo. Aquele feiticeiro não falou nenhuma mentira, mas ele não queria fazer aquilo, não queria machucar ninguém. Porém, já era tarde. Ele não sabia o que aconteceria se quebrasse o pacto e não estava interessado em experimentar. Além disso, se quisesse recuperar aquela luzinha e voltar à vida, deveria fazer o que não gostava. Então ele levantou o olhar e com pesar falou: está bem, você venceu. Ótimo. Sabia que iria aceitar. Como forma de mostrar minha solidariedade, vou lhe dar um corpo novinho em folha. Corpo novo? Sim. Você é meramente uma alma, sem um corpo físico, não conseguirá fazer nada. Esse corpo já tinha dono. Horas, fique tranquilo. O dono desse corpo já morreu há tempos. Menos mal. Então mostra aí. O feiticeiro estendeu a sua palma e em segundos, uma esfera escura, com linhas amarelas apareceu na mesma. Aqui está o seu novo corpo, de forma compacta. Quando fizer a transição, você entrará automaticamente dentro dele. Vai ser como vestir uma luva. Tá. Vamos logo acabar com isso. Como desejar, sócio. O feiticeiro estalou os dedos e em um instante ao outro, a escuridão consome o corpo do garoto, o removendo daquele lugar. Espero que tenha gostado e até a próxima.